Bem-vindos ao podcast Completamente. Grandes negócios não nascem por acaso. E hoje nós vamos conhecer a trajetória de uma pessoa que transformou uma ideia em oportunidade e simplesmente tem aí uma rede de franquias com mais de 350 franquias no país todo. Seja bem-vinda, Márcia Queiroz, da Fecha Escova. Obrigada, meninas. Obrigada. Obrigada a você que está nos ouvindo. E é uma honra estar aqui. Espero contribuir com vocês e com quem está nos assistindo também. Que bom, obrigada. Márcia, e aí, conta pra gente um pouco quem era aquela menina lá de Iporá. Fala pra gente. Então, eu nasci em Iporá, uma cidade do interior de Goiás, sou filha de feirantes. Meus pais são feirantes até hoje, são produtores rurais. Cresci em Iporá, né, numa infância de muita escassez, mas também de muitas virtudes, né? Eu falo que desde pequenininha, meu pai me levava para a feira para ajudar, para trabalhar literalmente na feira, porque precisava. E hoje eu olho para trás e falo, gente, como foi rico esses ensinamentos, né? Porque ali eu falo que meu pai já plantou a sementinha do empreendedorismo em mim. Com 16 anos, eu terminei o segundo grau, me mudei para Goiânia, nesse movimento que é muito comum, né, das pessoas, dos jovens do interior, se mudarem para uma cidade com mais estrutura para estudar, para trabalhar. E 1999, com 16 anos, eu comecei a minha vida profissional aqui em Goiânia. Olha só. Ela acabou de entregar a idade dela, mas não parece. Eu fiquei aqui meio no estado de choque. Não, mas não, sem problema. Hoje estou com 43 anos. Muito bem. E já são aí 25 anos, né, trabalhando, primeiro na iniciativa privada, aí de 2015 para cá empreendendo. Então, são 15 anos de iniciativa privada, sempre na área comercial e gestão de pessoas, e 10 anos empreendendo. Isso aí. Bacana. Você se lembra do momento exato em que você decidiu que queria mudar de vida? Me lembro perfeitamente. E olha que interessante, eu tinha uma prima que era mais velha que eu, e ela já tinha se mudado para Goiânia. E eu achava aquilo muito interessante, né? Ela morar na capital. E eu me lembro perfeitamente que eu assistia a TV Anhanguera, e aí sempre passava muitas notícias da capital, de Goiânia, e tinha propaganda de algumas lojas, e eu ouvia aquilo e falava, eu quero morar em Goiânia. Eu quero morar numa cidade grande, eu quero estudar, eu quero fazer faculdade. Então, assim, eu sempre soube que lá não era o meu lugar. Mesmo muito novinha, uma menina, né, 15, 16 anos. Então, eu tinha essa visão de morar numa cidade grande. Eu sou de uma cidade também bem pequenininha, a 700 km de Goiânia, Campos Belos. E o sonho lá também de todo campus belense é vir para Goiânia, para a capital, né? Morar numa capital, né? Numa cidade maior. É interessante porque assim, hoje a gente fala, né, que para a gente viver a realidade que a gente quer, a gente tem que sonhar ela. E desde nova você já tinha essa visão. Já. Talvez ainda não entendia, né, aonde você chegaria, mas você já sabia o que você queria. Eu me lembro que eu via a propaganda de uma loja que chamava San Ciro Modas, que tinha lá na Avenida Goiás. Eu lembro dessas San Ciro Modas. E aí eu falava assim, gente, eu quero me mudar para Goiânia e eu quero trabalhar de vendedora na San Ciro Modas, que é no centro de Goiânia, né? E aí hoje eu lembro disso e o Espírito Santo fala muito comigo, né? Fala, mas Deus é um Deus que faz infinitamente mais que pedimos ou pensamos, porque naquela época eu queria trabalhar numa loja de vendedora, né? Para você já era algo grande, já né? era algo muito grande, né? Mas o Senhor tem planos muito maiores para nós, sempre. E qual foi a primeira empresa que você trabalhou em Goiânia? Aí, quando eu cheguei em Goiânia, eu fiquei 2 anos numa situação bem desafiadora, que eu era muito novinha, não tinha nenhum recurso, meus pais não podiam me ajudar financeiramente. Então, eu fiz de tudo.
Eu fui manicure, eu fiz faxina, eu trabalhei em supermercado como demonstradora, como repositora. Eu fiquei 2 anos assim numa situação bem desafiadora, morando em pensionato, todo aquele, né, aqueles desafios de uma pessoa que está começando a vida numa cidade grande sem recursos. Então eu fiz de tudo, né? Eu lembro que eu trabalhava de terça a sábado num salão, que eu era manicure. Aí, dia de domingo, eu trabalhava numa casa de família, que eu, né, ajudava ali depois do almoço da família. Dia de segunda, eu trabalhava de faxina, de limpeza também, de babá, enfim, era o que tinha, né, para eu realmente sobreviver, conseguir ali me manter até eu conseguir um trabalho com mais estabilidade. O bom é que tinha bastante energia. Nossa, com essa idade você tá no pique, né? Depois eu comecei a trabalhar na Intelbras, que foi uma empresa que eu atuei por quase 8 anos. Aí eu percebi assim, uma certa já estabilidade, né? Uma empresa grande, um trabalho bacana. E aí eu tive a oportunidade de me desenvolver. Que legal, Márcia. E assim, antes da Festa Escova, você comentou que trabalhou no mundo corporativo aí por alguns anos. Você chegou também a investir em outros negócios antes de chegar na Festa Escova. Sim. Foi? Eu trabalhei, depois da Intelbras, eu trabalhei na Água de Cheiro, como consultora de franquia, né? Olha o senhor já me preparando também. Lá em 2000 eu trabalhei dentro de um salão, 2008 e 2009 eu trabalhei dentro de uma franqueadora no segmento de beleza também. Depois eu fui trabalhar na Avon Cosméticos, né, que foi uma grande escola para mim, principalmente na área comercial e gestão de pessoas. Aí, em 2015, eu comecei a empreender, né, o bichinho do empreendedorismo me mordeu. Eu comprei uma franquia da Além do Olhar, aqui em Goiânia. Depois, em 2016, nós abrimos uma escola de cursos de estética, também na área da beleza. E em 2018 surgiu o projeto da Festa Escova. Então, a Festa Escova nasceu em 2018 e eu comecei a empreender em 2015. Me surgiu uma curiosidade, né? Você falando assim, sempre foi algo ligado a mulheres, né? Sempre foi algo ligado à mulher e à beleza. Legal. E Bacana. você pode perguntar, Lavane. Temos muito em comum aqui, né? Trabalhando pelo bem das mulheres. Qual foi o maior aprendizado que você trouxe diante da sua experiência nas feiras? Atendimento ao cliente, trabalho duro, né? Porque você trabalhar numa feira é um trabalho duro, tem que chegar de madrugada, né? Você vai sair de lá tarde. Então, acho que essa coisa do trabalho duro. Não existe, como se diz o ditado, almoço grátis. Eu aprendi isso desde a época que eu ajudava meus pais na feira, né? Quer conquistar algo, né? Vai ter que pagar o preço, de uma forma ou de outra. Que bacana. Eu acho que a gente até valoriza mais, né? Com A certeza. gente enxerga com outros olhos. Márcia, agora eu quero, assim, toda vez que eu escuto, eu não me canso de ouvir sobre a ideia. A ideia da Festa Escova, porque isso foi super inovador. Ao mesmo tempo, foi algo assim que estava assim, estampado. A ideia que você me perguntou, né? E aqui fica um insight para quem está nos ouvindo e para vocês também. Sempre com base nas nossas dores, aquilo que a gente vive de dor no dia a dia, nós podemos ter um insight de um negócio. A ideia da Festa Escova veio exatamente dessas nossas dores. Eu estava conversando com a minha sócia sobre um determinado evento que nós fomos e a gente não tinha conseguido fazer uma escova, arrumar o cabelo. E aí a gente conversando pelo WhatsApp, né? Porque mulher tem disso, a gente fica no mesmo ambiente. Eu lembro que era um treinamento, a gente estava com outras pessoas e a gente conversando pelo WhatsApp e falando, nossa, não tive tempo de fazer uma escova. E ela, mas não podia deixar a Manuela para ficar a tarde toda no salão. E eu falei, Michelle, mas eu acho caro fazer escova, porque eu faço escova hoje, mas eu vou na academia já estraga. Enfim, e a gente falando das nossas dores. E aí ela falou, vamos montar um salão? Um salão que só faz escova, um salão que abre mais cedo, que fecha mais tarde, que abre dia de segunda-feira, que tem preço fixo, que tem preço justo, né? Porque era uma dor, né? Fazer escova era uma coisa cara, né? E fazia num dia, no outro dia já estragava. E aí ela falou, vamos montar um salão assim, tipo uma Festa Escova? Eu falei, vamos ir com esse nome.
Então, ali, a gente tratando as nossas dores, né? Aquilo que era um problema para nós, veio o insight de um negócio, né? E aqui eu deixo essa provocação para as pessoas, né? Quais as dores do seu mercado? Será que os empreendedores sabem? E se você sabe quais as dores do seu mercado, o seu negócio tem o remédio certo para essas dores? Porque é uma outra questão também, né? Ah, mas o mercado tem essa necessidade. Não, mas isso é muito difícil de fazer. Não, mas é quem resolve o mais difícil é que se destaca. Sim. Quem resolve mais problemas ganha melhor. E assim por diante. Então, o que nós fizemos foi realmente desafiar um modelo de negócio estabilizado há anos, né? E aí tem outra frase muito clichê do mercado convencional. Ah, mas salão de beleza não funciona assim. Todo salão de beleza é assim. Todo posto de gasolina funciona desse jeito. Toda pizzaria tem esse modelo de negócio. Então, por que você não pode inovar? Quebrar regras, Por que né? você não pode disruptar esse mercado, quebrar uma regra? Né? Então, é sobre isso que hoje a nossa cabeça funciona muito nessa linha de visão. Por que eu tenho que fazer tudo igual? Por que ao empreender eu tenho que fazer o que todo mundo já faz? Por que eu não posso pensar algo diferente? Ah, porque é mais difícil. Ai, mas é o mais difícil mesmo que faz Vai você ser se difícil de destacar. qualquer Trouxe a forma. solução, né? Exato. E tudo é difícil, né? Você fazer algo que todo mundo já faz, né? Tudo bem que é relativamente mais fácil, porque é só você fazer Ctrl+C, Ctrl+V, ou você realmente inovar no seu negócio, né? Fazer algo diferente. Ah, mas e se não der certo? Mas e se der certo? Exatamente. Não, e assim, eu imagino que o difícil é você construir tudo isso de algo que não existe. É. Porque você pegar o Ctrl+C e Ctrl+V, que a princípio é fácil, depois você entra numa zona de comparação de preço, Aí pronto. você vira mais um. Exato. E aí você não tem diferenciação nenhuma, né? Realmente. Márcia, assim, outra coisa que nos chamou muita atenção e a mim também, né? Você é uma mulher de muita fé, Sou. né? A gente vê você falando, sempre colocando Deus em todas as coisas. E aí, enquanto você falava, né, e da ideia, de tudo como aconteceu, a gente sabe que nada é por acaso, né? Até o fato de vocês não conseguirem ali fazer essa escova e surgir todo esse diálogo. E você fala, né, que o Espírito Santo fala muito com você. Acho que na hora você deve até ter entendido, assim, por mais que as coisas teve o processo, né, teve todas as dificuldades, mas você teve a vitória. E aí você falando, né, assim, você inovou, criou. E aí me lembra, assim, eu penso também, tudo para mim, eu penso no espiritual. E aí eu fiquei pensando, Deus é um Deus criador, né? E ele nos fez a imagem e semelhança dele. Exato. Então a gente tem essa criatividade, né? E você com a sua sensibilidade com o espírito, às vezes os ouvidos e o olhar está mais atento, né? Então ela criou. Ela usou a essência que ela tem nela do Criador e hoje é essa potência que nos inspira. E eu faço essa oração o tempo todo. Senhor, me mostra aquilo que eu não estou conseguindo enxergar. Né? Me faz estar mais sensível. Me faz prestar atenção. Porque hoje o que mais acontece conosco, né? Que eu vou generalizar, é a gente entrar no estado automático. E aí eu sempre faço essa oração e sempre me policio também, para eu estar atenta, para eu prestar atenção, para eu enxergar aquilo que às vezes pode estar passando desapercebido, né? E nisso a gente vem tendo vários insights para o negócio e para a vida, né? De um modo geral. E esse a gente perguntou muito sobre o empreendedorismo, e tem muito, né? A gente tem muito que extrair dela, né? Uma mulher, assim, espetacular. Amém. A gente admira Glória a muito. Deus. Mas dentro de todo esse processo, né? A gente sabe que a gente vai amadurecendo nossa relação com o Senhor, né? Quanto maior a nossa caminhada com o Espírito Santo, acho que a gente vai ficando mais perto do caráter de Cristo. Nessa caminhada toda, sua, principalmente depois que veio esse projeto, né, os desafios que você enfrentou. Dentro do que você vê de propósito, não só profissional, mas teve algum, assim, que te impactou e você viu, assim, ó, foi um momento que, para mim, foi o mais forte. Uma experiência mais forte. Eu, pelo menos comigo, assim, as minhas maiores experiências
são nas minhas maiores dores. Eu falo, Senhor, eu não quero passar por isso, mas quando eu passo eu acho bom porque são os momentos que eu mais tenho experiência. Qual que foi sua maior experiência? Nossa, foram várias. A gente já viveu várias situações, e essas são as mais marcantes, de pessoas chegarem para nós, colaboradores, né, principalmente da ponta, os profissionais que realizam os serviços, e falar o quanto que a empresa mudou a vida deles, né? Claro. É uma franqueada, né, não vou falar aqui a cidade para não expor, mas ela era uma pessoa totalmente depressiva. E aí, né, tipo, o filho dela comprou uma franquia para ela de um salão de beleza, né, teoricamente uma coisa mais feminina, e para ela atuar, para ela sair de casa, e ela conta que isso a livrou dessa depressão, que hoje a Festa Escova virou assim algo, né, que resgatou a vida dela, né? Então, quando a gente começa a ver assim, semana passada mesmo eu estava em Teresina e eu conheci uma gerente, uma moça muito jovem, que hoje gerencia 2 lojas, com mais de 50 pessoas nas 2 lojas, e ela me contando que ela estava desempregada vendendo bolo de pote na rua, em Teresina, né, 50 graus, super Isso. quente, e ela começou na Festa Escova lavando cabelo. Então, ela só lavava o cabelo. E ali ela começava a conversar com as clientes, começava a vender. Na primeira semana ela já se destacou nas vendas. E hoje ela é gerente, pouco mais de 2 anos, ela é gerente de 2 lojas. E aí ela conta que ela já comprou o carro dela, que hoje ela faz faculdade, que ela ajuda no tratamento de saúde da mãe. Então, assim, são inúmeros testemunhos como esses que realmente nos fazem, né, sentir aquela força que vem de Deus, porque por nós mesmos, pelos desafios que a gente enfrenta ao empreender, são esses testemunhos que realmente nos alimentam. E aí são inúmeros. E sabe o que eu acho lindo, assim, nisso tudo? Porque, assim, a gente viveu, hoje não, né? A gente vê que tem um movimento diferente. Mas por muito tempo a gente ficou preso à religiosidade. Mas, na verdade, eram traumas, né? A gente fala de... Como é que... Eu me perdi aqui na palavra. Crenças limitantes. Crenças limitantes. Então, assim, das pessoas realmente não entender o que é o sacrifício de Jesus, né? Entender que através do sacrifício dele nós somos filhos, né? Então a gente, por essa religiosidade, achar que não merece, que não pode, ou que riqueza é pecado, né? E Deus, ele não é ilimitado. Às vezes as pessoas limitam Deus e acham que Deus tem que trabalhar só de uma forma. E Deus, ele é criador, né? A gente vê tantos testemunhos e tantas histórias e Deus alcançando de tantas maneiras diferentes, porque Deus, ele sempre surpreende, né? Sempre, a gente. Sempre. Porque a gente espera de uma forma, Deus faz a promessa, a gente acha que Sim. vem por um lado, de uma forma, e Deus vem inovando, vem tudo diferente. E aí você falando isso, né, que através do seu negócio, tantas pessoas têm vida transformada e a gente sabe e vê que é a mão do Senhor. E quem entende isso, eu acho que tá muito para quem recebe, né? Eu acho que as coisas acontecem para quem acredita, né? Eu acredito que essa funcionária, que hoje é destaque, ela recebeu. Ela foi grata a tudo. Exato. E é grata a tudo que ela tem. Exatamente. Aproveitou as oportunidades. Exatamente. Porque tem um caminho também, aí dentro dessa questão de crença limitante, ciclo de autossabotagem, das pessoas entrarem naquela zona do vitimismo. Então, vendo bolo no pote, ando na rua o dia inteiro e sou vítima, tadinha de mim, minha vida é difícil. Então, ela poderia ter ido por um viés, e não, ela foi lá e fez a história dela. Fez a história dela. Eu acho isso lindo. Eu também acho. Ou, às vezes, também... Ou a pessoa amaldiçoar o lugar onde trabalha, né? A gente vê tantos, eu já passei por tantos locais e tantas empresas, e a gente vê tantas pessoas reclamando, né? Um dia a pessoa fez entrevista e queria tanto estar ali, e de repente a pessoa entra e por justamente não ter essa inteligência emocional, começa a reclamar, a murmurar, a amaldiçoar, falar mal do patrão, né? E a gente vê, né? Você contou toda a sua trajetória, só você e Deus sabe o que você passou e o quanto você luta, né? E trabalha para manter essa empresa viva. Exato. E aí eu acho que os funcionários, ele tem que se sentir dono do negócio também, né? Se sentir pertencente ali e abençoar o lugar que trabalha.
E aí eu achei lindo você falando, que, né, eu imagino que você ora pelos funcionários, pela empresa e tudo, Todos eles. e as pessoas sentem também. Mas fica uma mensagem, né, para quem trabalha para outras pessoas. Trabalho é uma bênção, seja qual Sim. ele for. Você começou, você fazia faxina, você Exato. ia para a feira, mas você era grata. E Totalmente. você batalhou para estar onde você está, né? Você foi subindo degrau por degrau, É uma jornada, né? respeitou os processos. Então a gente tem que Exatamente. respeitar a história dos nossos patrões, né? E tem que ser grato. Sim, e esse senso de dono que faz. Eu falo que quando eu trabalhava também no corporativismo, eu me sentia como se eu prestasse um serviço e Sim. não como se eu fosse CLT. É um intraempreendedorismo, né? Você É. empreender com o CNPJ do outro. Exatamente. Então, às vezes as pessoas ficam ali querendo uma oportunidade de crescimento, algo nesse sentido, e as oportunidades, quando elas aparecem, eu falo que a oportunidade é um cavalo branco que passa correndo e você tem que estar preparado para o plano cavalo. Exatamente. Você não tem que estar pronto, mas tem que estar preparado. Pronto, a gente vai ser Fica difícil no estar, caminho. né? Assim, eu trabalho em banco, né? E a gente vê, eu acompanho muitas empresas, entre pessoas físicas, normal, e a gente vê o quanto o custo é alto para se ter uma empresa, né? O quanto é desafiador manter uma empresa aberta. Então, às vezes, a pessoa que está ali na empresa, que só como um funcionário, ela não entende isso. Ela acha que o patrão está ganhando demais. Mas, na verdade, é um preço alto, né? É bem desafiador e é o que gira a economia, né? A gente precisa. Então, seja a posição que você estiver, faça por onde. Seja grato. E as coisas acontecem. A oportunidade que eu tive foi fazendo uma coisa tão simples que na época ali a empresa que eu trabalhava não tinha assim um processo bem determinado das regras de pagamento. Uhum. E aí eu tinha muitas dúvidas, porque eu era novata, então eu sempre tinha que ficar consultando alguém. Isso aqui tem que ter uma ordem de serviço, isso aqui tem que ter uma assinatura de alguém. E aí um dia incomodada com isso, peguei todos os contratos lá no arquivo morto dessa empresa, planilhei tudo, coloquei data de vigência de contrato, coloquei tudo que eu podia para não precisar mais ficar nessa dúvida. E aí, inclusive, peguei os contratos. Era uma empresa que prestava serviço para órgão público. Então, tinha os contratos de licitações. Peguei os contratos de licitação também da prestação de serviço, planilhei, coloquei vigência, coloquei tudo que imaginava lá. E guardei essa informação para mim, porque era para mim. E um belo dia, eu falo que o cavalo branco passou nesse dia. A gerente de controladoria, conversando ali com o par dela, falando assim, nossa, o presidente ligou e ele tá querendo uma informação que, nossa, vou demorar uma semana para conseguir essa informação. Nós vamos ter que ir lá no arquivo morto e resgatar essas informações porque ninguém tem. E eu preciso da informação, preciso acho que era renovação de apólice dos contratos. E eu aqui escutando de costas, seguindo a minha vida, né? Tô ali, lançando os meus boletos. Escutei a conversa, falei, licença, as informações que você precisa é isso, isso e isso? Falei, eu tenho. Você? Eu tenho. Deixa eu ver. Quando eu mostrei pra ela, ela voltou a me abraçar. Olha só. Caramba, é isso que a gente tá precisando, me manda agora. Mandou e todo mundo ficou bem na fita e eu fui promovida. Virei analista de controladoria na época, que era o auge, né? Trabalhar num cargo assim de confiança da empresa. Exatamente. É o intraempreendedorismo, né? Você não tinha, isso não estava às vezes no seu escopo de trabalho, mas você viu ali uma oportunidade de melhorar um processo. Exatamente. Existiu algum momento desafiador onde você pensou assim, meu Deus, e agora? Pandemia. Pandemia? Pandemia. Sem dúvida. Pandemia foi o momento mais desafiador. Porque quando começou em 2020, a gente já tinha ali aproximadamente umas 60 franquias, umas 30 lojas em operação. E aí a gente não tinha respostas, né? E não era só sobre o nosso negócio, era sobre o negócio dos franqueados também. Então, não era só o nosso sonho, era o sonho deles.
E aí a gente não tinha respostas. Márcia, eu acabei de inaugurar e minha loja está fechada, o que que eu faço? Márcia, eu vou inaugurar semana que vem e tem lockdown. Eu inaugurei e não tenho um cliente, o que que eu faço, né? Então, foi de fato uma fase muito desafiadora, porque a gente não tinha respostas. No primeiro momento a gente cessou cobrança de royalty, né? Mas a empresa continuou tendo muitos custos, porque a gente precisava manter a estrutura, principalmente para dar suporte para os franqueados nesse momento tão desafiador. Então a gente não podia enxugar a nossa equipe da franqueadora, pelo contrário, a gente precisou contratar mais, porque a gente aproveitou também a oportunidade para treinar. Né? Então, assim, vamos aproveitar que estão em casa e vamos, né, colocar muita oportunidade de treinamento, porque a hora que isso acabar, o nosso time está bem treinado para voltar. Então, foi algo que foi ali o que a gente entendeu como uma grande saída, até para manter essas pessoas ocupadas, produtivas, treinando, adquirindo conhecimento. Montamos algumas estratégias de contingência também, mas de fato foi o nosso maior desafio, porque a gente teve que, ali naquele momento, abrir mão de tudo, né? De itens pessoais, vender carro, colocar tudo que a gente tinha de recurso na empresa para sustentar até passar a pandemia. Então foi bem desafiador. E vocês conseguiram, né? Afinal, nessa época, estavam com 60? 60. 60. Hoje, mais de 350. Mais de 350. Graças A gente conta que teve alguns episódios engraçados, que lá em 2018, a gente também montou toda a empresa, a franqueadora, a loja sem recurso. Então, assim, a gente vendeu o carro, a gente colocou tudo que a gente tinha lá dentro. Eu brinco que a minha sócia, ela gosta muito de bolsa, ela investe muito na bolsa. Investe na bolsa. E aí a gente vendeu as bolsas dela, enfim. Então, aí a gente desfez de tudo para montar o negócio. Beijo, só. Eu falei, calma, Michelle, não chora, depois nós vamos comprar suas bolsas de novo, né? Aí quando veio, aí 2019 a gente, né, foi um ano de muito sucesso, a empresa expandiu e tudo, aí eu brinco, a gente comprou um carrinho de novo, né, a Michelle comprou umas bolsinhas, aí 2020 a gente teve que vender tudo de novo pra gente poder, né, colocar na empresa. E empreender passa por isso, né, você não ter esse apego de você entender que a vida é uma roda gigante. Um dia você vai estar em cima, outro dia você vai estar embaixo. Um dia você vai estar em cima, outro dia você vai estar embaixo. E tem que estar preparado para viver isso. E tem que estar preparado em todos os sentidos, né? Então, desde você ter ali uma reserva financeira, você ter liquidez, você ter alguma coisa que, se for preciso, você pode abrir mão para salvar uma empresa, para colocar o dinheiro na empresa, se isso for adequado, né? Porque tem situações que não é o caso. Tanto emocional, para você suportar os desafios. Porque vocês também estavam passando pelo desafio. Total. E ao mesmo tempo tendo que ali suportar os demais. Quando vocês montaram a primeira empresa, vocês já sabiam onde queriam chegar? A gente sabia, só que eu falo que a gente não estava tão atento ao infinitamente mais de Deus, né? A gente fala que nós queríamos ter, a gente tinha 3 sonhos, 3 grandes objetivos. A gente queria ter 100 lojas, né? Então a gente hoje já tem 350, então a gente pediu errado. A gente queria ter 1.000 postos de trabalho, então esse era o nosso sonho, nosso número mágico. Hoje já passa de 5.000, então nós pedimos errado de novo. E a gente queria sair na Forbes, né? A gente queria contar a nossa história na Forbes. Pensa, né? Eu sou lá de Porá, filha de feirantes, a Michelle improvável. Já pensou se a gente fosse se limitar? Improvável. A Michelle é de Patrocínio, filha do padeiro da cidade. Então imagina a gente sair na Forbes, né? E a gente já teve a oportunidade de contar a nossa história na Forbes mais de 6 vezes. Então, assim, a gente tinha uma visão, né? Mas o Senhor tinha outra. E o infinitamente mais dele prevaleceu. E assim, aproveitando a pergunta da Lohane, dentro desse percurso, houve alguma porta que se fechou e no momento você ficou assim, chateada, mas depois você agradeceu imensamente por isso? Não teve nenhuma. Você acredita? Que coisa boa. Não teve. Foi o processo de passo a passo vários mesmo, acontecimentos, mas não foram portas fechadas, foram mudanças mesmo. Às vezes sociedades que não evoluíram, às vezes um colaborador que no momento crítico nos deixou, alguma dificuldade com algum franqueado, mas assim, eu não considero uma porta fechada. Eu considero questões do dia a dia mesmo.
E aí, dentro do que você falou para nós, né, a gente vê que você é não só empreendedora, mas gestora também. E tudo que você viveu em todos os locais que você trabalharam, sendo na faxina, na feira, depois na Intelbras, na Avon, entre outras, assim, mesmo sendo ramos diferentes, cargos diferentes, te preparou para isso, né? Com certeza. Né? É a jornada, né? É você, o momento de plantar e o momento de colher. Que muitas pessoas precisam entender isso, né? Existe um processo, existe uma jornada, né? As coisas não dão certo por acaso. Você precisa se preparar. Até recebi uma pergunta no meu direct, né? Numa caixinha. Ela falou: eu quero empreender, mas eu tenho muito medo. Eu falei: então vai se preparar, né? Geralmente as pessoas falam: vai com medo mesmo. Eu falo: não vai com medo, vai se preparar. Até você perder o medo, porque realmente empreender não é para amadores. Tem que ter coragem. Né? E você, inclusive, antecipou a minha pergunta. já estava adivinhando. Eu ia perguntar exatamente isso, Márcia. Sem romantizar, para a pessoa, né, que está ali nos ouvindo, que ou ela trabalha já como CLT e tem vontade de empreender, ou a pessoa tem uma ideia e ainda não tirou do papel, porque a gente sabe que a ideia por si só também, ela não anda sozinha. Então, assim, o que você fala para quem está nos assistindo, qual é o seu conselho para a pessoa que tem ou esse medo e ter coragem de empreender, ou tem uma ideia e tem um medo? O que você fala para as pessoas? Nossa, eu falaria muita coisa, mas a primeira coisa, busque uma confirmação de Deus, né? Entenda se é isso mesmo que Deus tem para você. E espere ele responder, né? Não é tipo assim, Senhor, é isso mesmo, tá, tchau, obrigada, né? Tem a hora certa. Então, assim, primeira coisa, né? Se você é cristão ou não, mas enfim, né? Busque uma confirmação de Deus. Entenda se é isso que Deus tem para você. Como que eu vou saber, né? Às vezes as pessoas perguntam muito: como que eu vou saber que Deus está me respondendo, né? Aí a paz que excede todo entendimento, a paz é o árbitro do nosso coração, enfim. Então, primeira coisa. Segunda coisa, se prepare. Invista primeiro em você. Recebo muito isso também. Márcia, eu tenho 50 mil reais, eu quero empreender. O que você acha que eu faço? Eu falei: compre tudo em curso e vai estudar. Mas seus 50 mil invista em você. Se prepare, tá? Terceiro, avalie muito bem o seu modelo de negócio. E aqui eu não estou falando de área de atuação, estou falando de modelo de negócio. Márcia, qual que é a diferença entre área de atuação e modelo de negócio? Por exemplo, loja de açaí é área de atuação, loja de açaí é tudo igual. Agora, modelo de negócio. Dentro do mercado de loja de açaí, o que eu vou criar de diferente? Esse é o modelo de negócio. Salão de beleza, é tudo igual. Tem o grande, tem o pequeno e tal, você marca horários, chega, não sei o quê, fecha escova. Dentro do mercado de salão de beleza, fecha escova é um modelo de negócio diferente. Então, terceira coisa que eu falaria para a pessoa é avaliar o modelo de negócio. Eu vou abrir um restaurante. Qual que é o modelo de negócio? Ou você vai fazer tudo igual? Mas se eu fizer tudo igual, não vai dar certo? Sim, pode ser que dê certo. Mas se você tem a oportunidade de desenhar, de pensar, de estudar, de pesquisar um modelo de negócio diferente, faça isso. Porque a probabilidade de você sair com um diferencial é muito maior. Muito bom, Márcia. Inclusive, eu vi uma fala sua um tempo atrás, falando disso e falando sobre a questão da Fast. Que a Fast Escova, ela cresceu rápido, mas não foi às pressas, de qualquer jeito. Exato. A gente acelerou muito rápido, intencionalmente, porque o modelo de negócio da Fast Escova tem uma barreira de entrada baixa. Então, se eu ficasse lá planejando, poderia vir uma outra empresa com recurso, que era uma coisa que nós não tínhamos no início, e, sei lá, montar 100 lojas no país e engolir o meu modelo de negócio. Então, assim, o empresário também precisa ter essa visão. A hora de planejar e a hora de agir. Tem hora que você vai ter que agir sem planejar muito. Porque se ficar planejando, você perde o time das coisas.
Falando em franquia, assim, eu sempre achei franquia um negócio muito interessante, né? Que, assim, a gente tem que se preparar, igual você falou, tem que ter certeza, tem que ter coragem. Mas a franquia, assim, né? Tem que estudar e tudo, mas a franquia, ela já traz muita coisa para você, né? Sim, Muito sim. processo resolvido. É. Hoje, inclusive, tem essa pergunta na minha caixinha, nos meus stories, eu respondi, né? Quero empreender e tal, tudo. Eu falei, né? Respondi, falei da preparação e falei, comece com uma franquia, né? Não é que é mais fácil, mas já é um modelo de negócio testado e tem uma transferência de know-how. Tem um suporte por trás. É diferente do que você está fazendo, né, sozinho. Por exemplo, hoje na Fecha Escova, eu já estou trabalhando no Natal, né? Por quê? As Porque eu já estou campanhas. pensando no Natal. Porque se é um empreendedor independente, ele vai pensar no Natal lá em novembro. Nossa, o Natal tá chegando, o que é que eu vou Não fazer? existe essa antecipação. Tem toda uma equipe preparada, né? Exatamente. Que você- Então, assim, eu tenho projetos hoje já trabalhando para 2026 e 2027, né? Para a rede Fecha Escova. Então, quando você tem oportunidade de empreender com uma franquia, esse processo é relativamente mais fácil. Eu diria que para quem tem o perfil conservador, né? Porque lá no Uhum. banco a gente tem os perfis, né? Conservador, moderado e o que não tem medo de nada, É, né? E para quem tem um perfil extremamente conservador, a franquia é uma ótima opção, né? Igual a sua hoje, você está com mais de 350. Então, é um negócio que traz, Investimento seguro. é um investimento que traz tranquilidade, né? Traz segurança para as pessoas. Traz segurança. Você e a Michelle têm papéis bem definidos na empresa, né? aham. Como aconteceu toda essa estruturação? Muito pela análise de perfil. A Michelle é uma influente nata, super comercial, então ela cuida dessa parte do comercial. Eu já sou uma pessoa mais processual, então eu cuido de departamentos que envolvem mais processos, e isso é muito bem separado dentro da empresa. Eu quero fazer mais uma pergunta. Em relação a uma contratação de um profissional, a gente está falando sobre perfis. Uhum. O que você costuma mais avaliar, além da questão do que ela tem ali de certificado? Para você, é importante analisar o perfil e colocar a pessoa no local certo, para o perfil certo? Com certeza. Eu não contrato ninguém sem avaliar o perfil comportamental, né? Então, eu avalio o perfil assim como eu avalio as experiências dele, né? Porque às vezes ele tem uma experiência muito bacana, mas não tem um perfil que se adequa àquilo que eu preciso. E eu já tive, né, ao longo desses 10 anos, muitas experiências de ter pessoas certas em lugares errados. Uhum. E aí o desafio do empresário é montar esse quebra-cabeça, né? Colocar as pessoas certas no lugar certo. E muitas vezes os empresários estão um pouco dispersos em relação Exato. a esse entendimento de contratar pelo perfil da pessoa. Exatamente. Eu Pelo acho que é onde perfil, acontece pelo comportamento, né? Então, assim, a gente avalia as experiências, a gente avalia o perfil comportamental, a gente faz fit cultural, então eu coloco esse colaborador dentro da empresa, né, por ali 4, 5 horas, para ele sentir como que é a cultura da empresa e só depois eu fecho o processo seletivo. E em relação a treinamentos, como funciona a questão dos treinamentos? Aí tem todo o time de RH que faz o onboard, né? Então é pelo menos 1 a 2 dias fazendo o onboard, depende da função, né? Eu estou num momento de contratar uma diretoria, eu imagino que o onboard desse diretor vai durar pelo menos 30 dias, né? Porque é o momento dele se inteirar em tudo da companhia, e aí depois todo o treinamento de sistema, cultura, e como nós somos muito atuantes dentro do negócio, né? Então o tempo todo a gente está ali treinando e orientando. Esses treinamentos têm a parte do treinamento de trazer palestras em si relacionadas à inteligência emocional? Tem Vocês sim. cuidam, tem esse carinho Tem. por essa parte para as pessoas também? Hoje a gente os leva funcionários? profissionais de área financeira, psicólogos, inteligência emocional, espiritual. Então, a gente está sempre conduzindo treinamentos para o time com relação a isso, né? Sempre entendendo que o colaborador, ele é uma pessoa, né? Inclusive, eu detesto quando fala mão de obra. Ai, tá difícil contratar mão de obra, tá difícil mão de obra. Gente, não é mão de obra, são pessoas.
Aí pessoas têm crenças, pessoas têm emoções, pessoas um dia está bem, outro dia não está, pessoas precisam ser motivadas. Então, pessoas. Acho que o empresário que entendeu que você lida com pessoas, né? Esse empresário tá um passinho à frente. Do que lidar com mão de obra, parece que ele tá lidando com a máquina, né? Um negócio frio, E né? esse segmento seu é um segmento que eu ouço muitos empresários reclamando. Às vezes, ali das profissões de base, que tem uma rotatividade muito alta. E aí, quando eu vejo você falando, tendo esse olhar, eu vejo quanto isso tem uma cultura por trás também, né? Esse é um momento muito complexo, né, que nós estamos vivendo com relação à contratação de pessoas, né? E isso não vai melhorar, isso vai piorar, né? Eu estive na Europa já por 2 vezes esse ano e lá é muito pior do que nós vimos aqui. Lá é muito comum, tipo, você andar numa loja de comércio e uma loja atrás da outra, contrata-se, contrata-se, contrata-se. É padrão. Né? Eu estive em São Paulo também, ali naquela região do Bom Retiro, que tem muitas confecções, muitas fábricas, indústrias. Também é muito comum, contrata-se, 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 contrata. Isso não vai melhorar, isso vai piorar. Né? Porque hoje o governo é nosso concorrente nesse sentido, né? Por conta dos incentivos lá de Bolsa Família, etc. A internet é o nosso concorrente, né? Porque a pessoa pode fazer dinheiro na internet, ela pode se tornar um afiliado e ela vender por dropship, alguma coisa assim, e ela fazer dinheiro pela internet sem sair de casa. Os jogos eletrônicos são os nossos concorrentes. Eu já perdi colaborador para o jogo. Não, vou jogar, eu ganho mais. Aqui eu ganhei R$ 3.000 aqui, tudo bem que depois ele perdeu tudo, mas ali naquela ilusão, né? Ele acabou falando, não vou mais trabalhar. O dinheiro fácil. Então, a gente também precisa ter essa visão. Se você não desenvolver as suas estratégias de reter pessoas, né, não vai facilitar, vai ficar cada vez mais difícil. E eu, assim, tô vendo aqui, me identificando, eu tô voltando lá no meu passado aqui várias vezes. Eu diria que eu sempre fui uma pessoa muito capaz, muito corajosa também, sempre fui muito trabalhadora. Eu trabalhei na feira com verduras também, de madrugada, desde os 9 anos de idade. Já fiz faxina também, assim, tem uma história longa, só que eu não tinha inteligência emocional. Né? E infelizmente também, por muitos lugares que eu passei, eu não tive bons gestores. Esse cuidado, né? Você treina a equipe, tem esse cuidado, tem essa percepção, desenvolve. Então, eu acredito que as pessoas que estão na linha de frente na sua empresa são aquelas pessoas que estão atentas aos perfis, né? Cada pessoa tem uma forma. E eu imagino que através dos treinamentos e do preparo, elas sabem extrair o melhor de cada perfil, direcionar e não virar uma queda de braço, né? Então, eu já passei por muitas empresas, eu comecei muito nova e eu não tinha muita essa estrutura emocional. E eu sempre me destaquei, porque eu sempre entreguei, né? Assim como a Tami falou que fez o diferencial, eu sempre fiz o diferencial. E aí a gente sabe que sempre levanta, né? Pessoas que não gostam. E às vezes até seu chefe mesmo, que não tem esse preparo, essa visão de líder, né? Porque o líder prepara pessoas e pessoas dão resultado. E às vezes até para ficar melhor que eles mesmos. Exatamente. E aí eu, várias vezes, na maioria das vezes, todos os lugares que eu passei, eu pedi conta por alguma situação ruim que aconteceu. Eu não tinha também muita paciência, o vitimismo, entre outras coisas, né? Essa falta de maturidade espiritual, a falta de maturidade pessoal também. E aí eu fui quebrando a cara durante muito tempo. Eu sempre entrava, eu alcançava muito rápido um cargo acima, mas ao mesmo tempo também eu saía muito rápido. Minha trajetória nas empresas não foram longas. Duradouras. Eu passei por diversas, eu tenho diversas experiências. Eu tenho 20 anos de CLT, mas se eu pegar desde os 9 anos que eu ia para as feiras, e fala-se mais, né? E hoje não, assim, graças a Deus, né, eu falei, o meu tratar foi com o Espírito Santo, começou há 4 anos, e o primeiro lugar que eu rompi foi nessa empresa onde eu estou. Eu falei, Senhor, eu quero uma oportunidade, o Senhor me trata, eu não quero mais fazer besteira. E aí, foi tudo muito rápido. Hoje eu tô lá
há nem 3 anos, mas já passei dos outros, de tempo dos lugares que eu já trabalhei, eu já alcancei, né, essas posições, e eu passei por situações difíceis, como no passado, mas eu soube enfrentá-las. Amém. E aí eu estou me preparando, né, para o próximo passo, ser empreendedora. Ainda não fui picada. Eu tenho a vontade, mas eu ainda não fui picada pelo bichinho do Tá empreendedorismo. na fase do preparo, como a Márcia disse. Eu estou aqui que nem uma criança na Disneylândia, ouvindo toda a história e já tô longe, já visualizando muita coisa. Amém, que bênção. Bom, agora a gente vai partir para o final, infelizmente. Passa tão rápido. Muito. Passou, né? Eu também fiquei com essa sensação. Mas a Elô, que ninguém está vendo, mas ela tá ali assim já, mostrando o time. Márcia, eu quero muito agradecer em nome das meninas também. Imagina, Foi uma aula agradeço. aqui. Eu espero que quem está aí do outro lado da tela possa aproveitar um pouquinho, acho que 1% do que a Márcia poderia ensinar pra gente. É uma honra. Espero que você volte outras vezes. Com certeza, só me chamar. Tá bom, É um então. prazer, eu acho que a nossa conversa não termina aqui, com certeza. Temos muito ainda a conversar, a trocar experiências, que eu acho que você é uma pessoa muito grandiosa, vindo de toda a sua experiência, de todo o processo em que você viveu e pode nos agregar muito através do nosso podcast, trazendo toda a sua experiência pra gente. Amém. E é isso aí. Já sei que você dá palestras, né? Devia ter um curso, não sei se tem. Também Aqueles com módulos. Tem? Tem uma mentoria. Tem uma mentoria? Olha, Tem já quer mentoria. deixar pra gente? Como que faz Onde... o pessoal acessar essa mentoria? Entre em contato através do meu Instagram, manda lá um direct, né, que a gente vai entender o que é o negócio da pessoa, se de fato, né, entra no escopo do que a gente tem de conhecimento, que a gente pode agregar. Se a gente vê que, né, faz sentido, aí a gente avança. E qual que é o seu arroba? Conta aqui. Márcia Fecha Escova. Tá Bem sim. facinho, né? Meu nome e o nome da empresa. Márcia, assim, pra gente encerrar com chave de ouro, se você pudesse dizer algo pro pessoal, o que você diria para encerrar aqui o nosso podcast? Para a pessoa, o que você acredita que as pessoas precisam fazer para que ela tenha uma vida completa, para que elas vivam completamente? É a frase mais clichê que vocês já poderiam ouvir, mas para mim é a frase mais verdadeira, né? Nunca desista dos seus sonhos. E hoje as pessoas às vezes não empreendem, não se casam, não têm uma família, porque se depara com dificuldades. E aí, se deparando com as dificuldades, elas desistem. E elas esquecem do sonho. E aí elas até arrumam algumas desculpas. Nossa, isso não é para mim. Ah, empreender não é para mim. Na verdade, ela só desistiu do sonho dela, diante da primeira dificuldade. Então, é a coisa mais clichê que tem, mas é a mais verdadeira, né? Que quando você fala de não desistir, você está falando de persistir. Sim. Quando você não desiste, você enfrenta os desafios. E aí é algo que para as pessoas às vezes é difícil, né? Persistir, enfrentar os desafios, derrubar os gigantes, quebrar as barreiras e tudo. Mas é você nunca desistir do seu sonho. Né? E aí as pessoas hoje estão frustradas, não porque o mundo não está entregando o que ela quer, mas é porque ela está desistindo. Tá desistindo. E aí, você respondendo isso, até me lembro da pergunta que a Tami te fez. Se teve alguma porta que se fechou e você falou assim, não teve. Mas eu acho que é o como você olha. É verdade. Não teve, porque assim, teve inúmeras dificuldades. Foi lá e abriu a porta. Poderia ter sido uma porta, mas assim, como eu estava muito firme no meu propósito, no que eu queria, no meu sonho, Você entendeu que cada porta se fecha no momento certo, né? Ciclos finalizam, encerram, para Exato. virem novos. Exato. E é isso aí. Vamos finalizar aqui agradecendo a todos, agradecendo a sua presença novamente. Eu que agradeço. Sigam as meninas. nossas redes sociais, completamente podcast. Nos procure lá, tem os nossos perfis destacados lá. E é isso aí. Muito obrigada. Muito obrigada. Amém. Um prazer. Deus abençoe.